Programa Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na TV Cultura Paulista. E hoje eu estou muito feliz. Primeiro que é um assunto que me agrada muito, e seria até suspeito dizer que não, que é com ela, Goimar Dantas, ela que é escritora, jornalista, gente, conversa agradável. No primeiro bloco, antes de terminar, o Goimar, você falava desse percurso formativo que foi o livro. Isso. Porque o livro ele é um percurso formativo, né? Sim. E nesse caso é um livro que também possibilita aos mediadores de leitura, formação de professores, formação de leitores. Queria que você faça um pouco mais sobre isso. Nossa, esse livro é um amor na minha vida. Ele vem numa contramão, geralmente. As pessoas escrevem um livro e depois saem dando cursos, fazendo palestras, divulgando esse trabalho e tal. Esse livro ele foi num contrafluxo. Primeiro, eu me tornei palestrante, falando sobre literatura, sobre livro, sobre escrita. Fiquei uns 10 anos nessa toada. Não, eu continuo nessa toada, inclusive. Mas aí falei, puxa vida, meu marido me falava para mim, caramba, você tem tanto conteúdo sobre isso, mas escreva, né? E aí eu sentei e escrevi o Arte de Criar Leitores, e então tenho agora um material escrito para oferecer para as pessoas que assistem meus eventos, que vão até lá, mas que querem dar uma continuidade. Porque você, que é escritor e que está sempre em contato com as pessoas, sabe que às vezes a gente vai num lugar, fala 1 hora e meia, às vezes 2, né, dependendo do tipo de evento, mas acaba ali, todo mundo vai para casa e às vezes é legal ter um complemento para você continuar essa formação. Perfeito. Esse livro permite isso, na medida em que a gente traz 10 capítulos que resgatam desde a importância dos contadores de histórias, a comunidade africana, né, em que você valoriza o ancião. Que não tinha ainda a escrita, né? A linguagem na forma escrita, só oralizada. Tradição oral. Então, a contação de história, eu lembro, mas você me fez lembrar agora de uma coisa tão especial na minha vida, que foi a minha experiência em África, né? Eu tive por alguns anos trabalhando em África e eu tive muito contato com sociedades tribais ainda, que ainda tinham o dialeto, umbundo, quimbundo, que tinham ritos próprios, né? Mas a contação de história era o grande evento, é aquilo que dava, até vou me atrever a dizer que era, como disse um soba para mim, é algo espiritual para eles. É muito bonito. Sentar embaixo, né, de uma árvore, olha que coisa linda, é muito bonito. Contar as histórias dos antepassados, as histórias que até onde eles chegaram, porque eles estavam ali. É tão especial a contação de história, né? É muito especial e eu procuro tentar aqui já dar esse caminho, contar um pouco dessa história que você trouxe agora, por exemplo, né, dessas sociedades tribais, trazer para o nosso cotidiano, valorizando, por exemplo, os nossos pais e avós que muitas vezes não vieram de uma cultura letrada, que tem muito a oferecer por meio da tradição oral, do repertório de vida, da sabedoria popular e que a gente tem que dar atenção para isso sim. A gente parte desse trajeto, vai para dentro da sala de aula, indica um monte de filmes, faz a ponte com o cinema, com a tecnologia, com as redes sociais. Olha que coisa ampla. Tem sinergia com tudo. Que coisa ampla. Eu faço também aqui um capítulo que traz uma trajetória da literatura infanto-juvenil no Brasil, desde os seus primórdios até os dias atuais. Né? Eu faço esse resgate, esse resumo, essa coisa mais concisa, mas que precisa ser feita, né? E termino instigando a gente a dar essa chance, então, para a tecnologia na hora de falar de livros. Então, quem são os booktubers, os canais que eu indico para a gente saber um pouco mais de livro? Muito quem legal são esses isso. jovens que estão botando a cara nos seus quartos, nas suas salas, ligando aí um aparelho e transmitindo esse amor, essa paixão pelos livros. E falo principalmente do papel do professor, adoro os booktubers. do papel do professor, do papel dos educadores, do papel da família, né, das organizações não governamentais, das instituições como um todo, no sentido de capacitar esses educadores e esses pais, sim, para oferecer esse repertório, essas bibliotecas, essas pontes que a gente tem para poder criar esses leitores, né? Desde muito pequeno, oferecer livro de presente. Qual foi a última vez, por exemplo, que você que está nos ouvindo, está acompanhando aqui o programa, comprou um livro infantil e presenteou uma criança? Você não pode dar um brinquedo, é claro, os aspectos lúdicos são maravilhosos, importantes, né, para a formação, mas dá um brinquedo, dá um livro junto, oferece um passeio numa livraria para ele ter contato com esse objeto mágico que eu chamo, né, que é o livro. Eu não estou mitificando o livro, não. O livro tem que estar no nosso dia a dia. A criança tem que fazer, tem que estar tem que ser parte da história dela. Quando o Fernando, a gente conversando agora há pouco, falou da materialidade do livro, de como é legal a gente cheirar e tal, é porque a criança, se ela não tiver acesso a esse produto, a esse objeto, ela vai crescer achando que aquilo não é para ela. Sim.
Que aquilo ou é outro mundo. Ou vai pegar um livro, como esse livro, vai pegar o dedinho e tentar passar pro lado assim. Não vai, não né? vai. Nessa cultura. E eu, assim, com toda tranquilidade, eu falo sempre isso, né? Onde eu vou falar sobre literatura, até para meus alunos na universidade, que o livro, ele é um produto... Tem muitos autores que decretaram o fim do livro. Inclusive, mídias especialistas em literatura decretaram o fim do livro com o advento da tecnologia. E não é verdade, eu não consigo acreditar nisso. Não consigo. O Jorge Luiz Borges, uma vez, numa entrevista, ele até foi, de certa forma, grosseiro, depois ele se desculpou, porque o tempo todo tentavam colocar para ele, não, mas vai acabar o livro escrito, vai ser tudo digital, vai ser tudo robotizado. E ele se irritou, falou, olha, se acabar o livro, acabou o humano. Acabou. E é verdade isso, né, Guiomar? Olha, eu acho muito difícil, né? Eu realmente não quero acreditar que é decretar a falência do humano, né? Eu acho que tudo que vem é para complementar outras coisas, para trazer para a cena, fazer um diálogo. Quando eu falo aqui que eu gosto de fazer a ponte com o cinema, com a tecnologia, com as séries, vamos lembrar que tudo que a gente assiste no audiovisual, esse programa aqui, tudo tem um roteiro prévio, tem alguém que sentou, escreveu, pensou na pauta, né? Você, antes de me convidar, você foi buscar quem que eu já tinha feito e tal. Tudo vem de um texto escrito, uma novela das 9, uma novela das 7, uma minissérie. Eu brinquei ontem lá no Senac, onde eu estive aqui no Senac Campinas, para falar com os jovens na reinauguração da biblioteca. Ah, você veio para reinaugurar a biblioteca, né? Ontem foram 3 eventos, um de manhã, um de tarde e um de noite. Eu entrei às 9 da manhã e saí às 9 da noite de lá. Mas eu disse sobre tudo isso, né? Gente, vão atrás. E com prazer, né? Vai com alegria. Vão atrás das influências dos seus grandes... por exemplo, o menino gosta de Game of Thrones, Casa do Dragão, The Last of Us. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Isso tudo veio livro de youtuber, roteiro. Não tem problema. Isso tudo veio de um roteiro. Eu lembro quando teve aquela febre, né? Da Bienal de 2019, eu lancei meu livro Compaixão. E eu lembro que estava aquela febre de youtuber lançando livros e os colegas, autores, assim, de muito tempo já na lida, né? Um pouco chateados com aquilo, né? Porque a Bienal focou muito nessa coisa mais comercial do youtuber. E eu vi aquilo com tanta tranquilidade, porque aquilo tem um tempo, né? Papai, depois desaparece. Não que eu desejo que desaparece, porque eu acho que a literatura cabe tudo, tem espaço para todo mundo, mas como é importante a gente entender também, né, Guiomar, esses novos tipos de comunicação e como transformar isso também num processo prazeroso de inocular a leitura, né? Exato, faz parte, né? Faz a gente parte. tem que olhar para esses desafios, né? Por exemplo, porque meu filho só fica assistindo um série o dia inteiro. E aí você pode fazer o seguinte, você sabia que 95% do que virou série vem de um livro? Então, assim, você sabia que o Game of Thrones é todo pautado em Shakespeare, né? O autor, verdade, sim. O que você vê em Game of Thrones, né? Disputa de poder, né? Disputa entre famílias. Perfeito, né? O que a gente vê na literatura clássica. Para um rápido intervalo, não saiam daí, essa conversa boa com Guiomar Dantas aqui no Humana Ideia. Volta já. Programa Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes.